Quando, no outono, a paciente retornou a Viena, embora para uma casa diferente daquela em que adoecera, sua condição era suportável, tanto física como mentalmente, pois pouquíssimas de suas experiências, de fato apenas as mais marcantes, eram transformadas em estímulos psíquicos de maneira patológica. Eu tinha esperança de uma melhora contínua e progressiva, desde que o permanente carregamento de sua mente com novos estímulos pudesse ser evitado através da expressão verbal dada a eles. Mas de início fiquei decepcionado. Em dezembro, houve um agravamento acentuado de seu estado psíquico. Ela voltou a ficar excitada, taciturna e irritável. Não tinha mais nenhum dia realmente bom, mesmo quando era impossível detectar alguma coisa que estivesse permanecendo presa dentro dela. Em fins de dezembro, na época do Natal, a paciente ficou particularmente inquieta e, por uma semana inteira, nos fins de tarde, nada me disse de novo, além dos produtos imaginativos que havia elaborado dia a dia, sob pressão de uma angústia e emoção intensa durante o Natal de 1880, um ano antes. Quando as séries eram concluídas, ela sentia um enorme alívio. Já havia transcorrido um ano desde que Ana se separara do pai e caíra de cama. E a partir dessa época seu estado tornou-se mais claro e foi sistematizado de maneira muito peculiar. Seus estados de consciência alternados, que se caracterizavam pelo fato de que, a partir da manhã, suas absências, isto é, o surgimento de sua condition second, sempre se tornavam mais frequentes à medida que o dia avançava, e exerciam seu domínio absoluto até o anoitecer. Esses estados alternados tinham diferido um do outro no passado, pelo fato de o primeiro ser normal e o segundo alienado. Agora, porém, eles diferiam ainda mais pelo fato de que, no primeiro, ela estava vivendo como o restante de nós no inverno de 1881 até 82. Ao passo que, no segundo, vivia no inverno de 1880 até 81 e se esquecera por completo de todos os eventos subsequentes. A única coisa que, não obstante, parecia permanecer consciente a maior parte do tempo era o fato de que o pai morrera. Ela se via transportada ao ano anterior com tal intensidade que, na casa nova, tinha alucinações com seu antigo quarto, de modo que, quando queria ir até a porta, tropeçava na estufa que ficava situada em relação à janela, do mesmo modo que a porta em seu antigo quarto. A transição de um estado para o outro ocorria de forma espontânea, mas também podia ser facilmente promovida por qualquer impressão sensorial que lhe lembrasse o ano anterior com nitidez. Bastava segurar uma laranja diante dos olhos dela, essa fruta tinha constituído seu principal alimento durante a primeira parte da doença, para que ela visse transportada para o ano de 1881. Mas essa transferência ao passado não ocorria de modo geral ou indefinido. Ela revivia o inverno anterior dia a dia. Ela só teria podido suspeitar de que isso estava acontecendo, não fosse pelo fato de que todas as noites durante a hipnose ela falava sobre o que a havia excitado no mesmo dia em 1881, não fosse pelo fato de um diário particular mantido pela mãe dela em 1881 ter confirmado, sem sombra de dúvida, a ocorrência dos fatos subjacentes. Essa revivência do ano anterior continuou até que a doença chegasse a seu final, em junho de 1882. Também foi interessante observar nesse aspecto a forma pela qual esses estímulos psíquicos revividos, pertencentes a seu estado secundário, insinuavam-se em seu primeiro estado mais normal.
Acontece, por exemplo, que certa manhã a paciente me disse rindo que não tinha nenhuma ideia de qual era o problema, mas estava com raiva de mim. Graças ao diário, eu sabia o que estava acontecendo e, dito e feito, a situação foi revivida na hipnose do anoitecer. Eu tinha aborrecido muito a paciente na mesma noite, em 1881. Houve outra ocasião em que ela me disse que havia algo errado com seus olhos. Estava vendo as cores erradas. Sabia estar usando um vestido marrom, mas o via como se fosse azul. Logo verificamos que ela sabia distinguir todas as cores das folhas de teste visual de forma correta e clara, e que a perturbação só se relacionava com o material do vestido. O motivo foi que, durante o mesmo período, em 1881, ela estivera muito atarefada com a confecção de um roupão para o pai, que era feito do mesmo material de seu atual vestido, porém era azul em vez de marrom. A propósito, constatava-se com frequência que essas lembranças emergentes revelavam de antemão seu efeito. A perturbação do estado normal ocorria mais cedo, e a lembrança era despertada de forma gradativa, apenas em sua condition second. Sua hipnose da noite ficava assim intensamente sobrecarregada, pois tínhamos que escoar pela fala não só seus produtos imaginários contemporâneos, como também os eventos e vexations de 1881. Felizmente, nessa época, eu já havia aliviado dos produtos imaginários daquele ano. Mas, além de tudo isso, o trabalho a ser executado pela paciente e por seu médico era intensamente aumentado por um terceiro grupo de perturbações isoladas, que tinha de ser eliminada da mesma maneira. Tratava-se dos eventos psíquicos em jogo no período de incubação da moléstia, entre julho e dezembro de 1880. Eles é que haviam produzido todos os fenômenos histéricos e, quando receberam expressão verbal, os sintomas desapareceram. Quando isso aconteceu pela primeira vez, quando em decorrência de um enunciado acidental e espontâneo dessa natureza durante a hipnose da noite, uma perturbação que havia persistido por um tempo considerável veio a desaparecer. Fiquei extremamente surpreso. Era um verão numa época de calor intenso, e a paciente sofria de uma sede horrível, pois, sem que pudesse explicar a causa, viu-se de repente impossibilitado de beber. Acompanhava o copo de água desejado, mas, assim que o tocava com os lábios, repelia-o, como alguém que sofresse de hidrofobia. Ao fazê-lo, ficava obviamente numa absência por alguns segundos. Para mitigar a sede que a martirizava, vivia somente de frutas, como melões e etc. Quando isso já durava perto de 6 semanas, um dia, durante a hipnose, ela resmungou qualquer coisa a respeito de sua dama de companhia inglesa, de quem não gostava, e começou então a descrever com demonstrações da maior repugnância como fora certa vez ao quarto dessa senhora, e como lá pudera ver o cãozinho dela, criatura nojenta, bebendo num copo. A paciente não tinha dito nada, pois quisera ser gentil. Depois de exteriorizar energicamente a cólera que havia contido, pediu para beber alguma coisa. Bebeu sem qualquer dificuldade uma grande quantidade de água e despertou da hipnose com o copo nos lábios. A partir daí, a perturbação desapareceu de uma vez por todas. Vários outros caprichos extremamente obstinados foram eliminados de forma semelhante, depois de ela haver descrito as experiências que os tinham ocasionado. A paciente deu um grande passo à frente quando o primeiro de seus sintomas crônicos desapareceu da mesma maneira. A contratura da perna direita, que, é verdade, já havia diminuído muito. Esses achados de que, no caso dessa paciente, os fenômenos histéricos desapareciam tão logo o fato que os havia provocado era reproduzido em sua hipnose. Tornaram possível chegar-se a uma técnica terapêutica que nada deixava a desejar em sua coerência lógica e sua aplicação sistemática.
Cada sintoma individual, nesse caso complicado, era considerado de forma isolada. Todas as ocasiões em que tinham surgido eram descritas na ordem inversa, começando pela época em que a paciente ficara acamada e retrocedendo até o fato que levara à sua primeira aparição. Quando este era descrito, o sintoma era eliminado de maneira permanente. Dessa forma, suas paralisias espásticas e anestesias, os diferentes distúrbios da visão e da audição, as nevralgias, tosses, tremores, etc., e, por fim, seus distúrbios da fala foram removidos pela fala. Entre suas perturbações da visão, os seguintes, por exemplo, foram eliminados um de cada vez: o estrabismo convergente com diplopia, o desvio de ambos os olhos para a direita, de modo que quando a mão se estendia para apanhar algo, sempre se dirigia para a esquerda do objeto, a restrição do campo visual, a ambliopia central, a macropsia, a visão de uma caveira em vez do pai, a incapacidade para a leitura, apenas alguns fenômenos dispersos, como, por exemplo, a extensão da paralisia espáticas para o lado esquerdo do corpo, que surgiram enquanto ela estava confinada ao leito, permaneceram intocados por esse processo de análise, sendo provável, na realidade, que de fato não tivessem nenhuma causa psíquica imediata. Revelou-se inteiramente impraticável abreviar o trabalho pela tentativa de evocar de imediato em sua memória a primeira causa provocadora de seus sintomas. Ela era incapaz de descobri-la, ficava confusa, e as coisas se processavam ainda com maior lentidão do que se fosse lhe permitido, de modo tranquilo e firme, retomar o fio retrospectivo das recordações em que se havia envolvido. Dado que este último método, porém, levava muito tempo na hipnose noturna, em vista de ela estar muito tensa e profundamente perturbada por eliminar pela fala os dois outros grupos de experiência, e também em virtude do fato de que as reminiscências precisavam de tempo antes para poderem atingir uma nitidez suficiente. Elaboramos o seguinte método. Eu costumava visitá-la pela manhã e hipnotizá-la. Alguns métodos muito simples para isso foram obtidos de maneira empírica. A seguir, pedia-lhe que concentrasse os pensamentos no sintoma que estávamos tratando no momento e me dissesse as ocasiões em que ele surgira. A paciente passava a descrever em rápida sucessão e em frases sucintas os fatos externos em causa, os quais eu anotava. Durante sua subsequente hipnose noturna, ela então me fazia, com a ajuda de minhas anotações, um relato razoavelmente minucioso dessas circunstâncias. Um exemplo revelará a forma completa pela qual ela realizava isso. Nossa experiência comum era que a paciente não ouvisse quando ela era dirigida a palavra. Foi possível diferenciar da seguinte forma esse hábito passageiro de não ouvir. 2 pontos. Tópico A. Não ouvir quando alguém entrava enquanto se abstraía em seus pensamentos. 108 exemplos detalhados e isolados desses casos, com menção das pessoas e circunstâncias, muitas vezes com datas. Primeiro exemplo, não ouvir o pai entrar. Tópico B. Não compreender quando várias pessoas conversavam. 27 exemplos. Primeiro exemplo, o pai mais uma vez e um conhecido. Tópico C. Não ouvir quando estava sozinha e lhe dirigiam a palavra diretamente. 50 exemplos. Origem, o pai tendo em vão lhe pedido vinho. Tópico D. Surdez ocasionada por ter sido sacudida numa carruagem. 15 exemplos. Origem, por ter sido sacudida com raiva pelo irmão mais novo quando este a surpreendeu certa noite com o ouvido colado ao quarto do doente. Tópico E. Surdez provocada ao assustar-se com um ruído. 37 exemplos. Origem, um acesso de sufocação do pai causado por ter engolido mal. Tópico F. Surdez durante abscência profunda. 12 exemplos.
Tópico G. Surdez ocasionada por ouvir mal durante muito tempo, de modo que, quando lhe dirigiam a palavra, deixava de ouvir. 54 exemplos. É claro que todos esses episódios eram, numa ampla medida, idênticos no sentido de que era possível relacioná-los com estados de alheamento, abscessos ou sustos, mas na memória da paciente eram diferenciados de modo tão claro que, se acontecia ela cometer algum erro em sua sequência, era obrigada a corrigir-se e pô-los na ordem certa. Se isso não fosse feito, seu relato ficava paralisado. Os fatos que ela descrevia eram tão sem interesse e significação e narrados com tanta riqueza de detalhes que não se poderia suspeitar de que tivessem sido inventados. Muitos desses incidentes consistiam em experiências puramente internas e assim não podiam ser verificados. Outros, ou as circunstâncias que os cercavam, estavam na lembrança das pessoas do ambiente de Ana. Também esse exemplo apresentava uma característica que era sempre observável quando um sintoma estava sendo eliminado pela fala. O sintoma específico surgia com maior intensidade enquanto ela o abordava. Assim, durante a análise de sua incapacidade de ouvir, ela ficou tão surda que, numa parte do tempo, fui obrigada a comunicar-me com ela por escrito. A primeira causa provocadora costumava ser um susto de alguma espécie, experimentado enquanto ela cuidava do pai, alguma negligência da parte dela, por exemplo. O trabalho de recordação nem sempre era fácil e algumas vezes a paciente tinha que fazer grandes esforços. Certa ocasião, todo o nosso progresso ficou obstruído por algum tempo, porque uma lembrança recusava-se a emergir. Tratava-se de uma alucinação particularmente pavorosa. Quando cuidava do pai, vira seu rosto como se fosse uma caveira. Ela e as pessoas a seu redor lembravam que certa vez, enquanto parecia ainda gozar de boa saúde, ela fizera uma visita a um de seus parentes. Abrira a porta e imediatamente caíra no chão inconsciente. Para sustentar a obstrução a nosso progresso, ela tornou a visitar o mesmo lugar e, ao entrar no quarto, mais uma vez caiu no chão inconsciente. Durante a hipnose noturna seguinte, o obstáculo foi superado. Ao entrar no quarto, ela vira seu rosto pálido refletido num espelho que pendia de frente à porta. Mas não fora si mesmo que tinha visto, e sim o pai com um rosto de caveira. Muitas vezes observamos que seu pavor de uma lembrança, como no presente exemplo, inibiu o surgimento da mesma e esta precisava ser provocada à força pela paciente ou pelo médico. O seguinte incidente, entre outros, ilustra o alto grau de coerência lógica de seus estados. Durante esse período, como já se teve ocasião de explicar, a paciente estava sempre em sua condition second, isto é, no ano de 1881 à noite. Certa ocasião despertou durante a noite, declarando ter sido levada para longe de casa mais uma vez. E ficou de tal forma excitada que todas as pessoas da casa se alarmaram. A razão foi simples. Na noite anterior, a cura pela fala havia dissipado o distúrbio da visão, e isso também se aplicava à sua condition second. Assim, ao acordar durante a noite, ela se via num quarto estranho, pois a família se mudara na primavera de 1881. Acontecimentos desagradáveis dessa espécie eram evitados por mim pelo fato de, a pedido da paciente, eu sempre fechar seus olhos à noite e dar-lhe a sugestão de que ela não poderia abri-los até que eu próprio fizesse na manhã seguinte. Essas perturbações só se repetiu uma vez, quando a paciente gritou no sonho e abriu os olhos ao despertar dele. Visto que essa trabalhosa análise de seus sintomas versou sobre os meses do verão de 1880, o período preparatório de sua doença, conseguiu uma compreensão completa da incubação e patogênese desse caso de histeria, que agora passarei a descrever de forma sucinta. Em julho de 1880, quando se encontrava no campo, o pai de Ana adoeceu gravemente em decorrência de um abscesso subpleural.
Ela dividia com a mãe as tarefas de cuidar do enfermo. Certa vez acordou de madrugada muito ansiosa pelo doente, que estava com febre alta, e ela estava sob a tensão de aguardar a chegada de um cirurgião de Viena que iria operá-lo. Sua mãe se ausentara por algum tempo e Ana, sentada à cabeceira do doente, pôs o braço direito sobre o espaldar da cadeira. Entrou num estado de devaneio e viu, como se viesse da parede, uma cobra negra que se aproximava do enfermo para mordê-la. É muito provável que, no terreno situado atrás da casa, algumas cobras tivessem de fato aparecido anteriormente, assustando a moça e fornecendo agora o material para a alucinação. Ela tentou manter a cobra à distância, mas estava como que paralisada. O braço direito que pendia sob o espaldar da cadeira ficara dormente, insensível e parético, e quando ela o contemplou, seus dedos se transformaram em cobrinhas, cujas cabeças eram caveiras, as unhas. É provável que ela tenha tentado afugentar a cobra com o braço direito paralisado, e por isso a anestesia e a paralisia do braço se associaram com a alucinação da cobra. Quando a cobra desapareceu, Ana, aterrorizada, tentou rezar, mas não achou as palavras em idioma algum, até que, lembrando-se de um poema infantil em inglês, pôde pensar e rezar nessa língua. O apito do trem que trazia o médico por ela esperado desfez o encanto.